Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais uma semana com o Josué Coimbra Podcast. E hoje, mesmo estando em clima de Copa do Mundo, o nosso programa não aborda esportes. Até porque eu também não curto muito esporte, sei lá. Quer dizer, até gosto, mas não entendo. Hoje a gente tem uma proposta diferenciada no programa, que é reproduzir a República do Café com Leite. Estou trazendo o Ivan Gunter. Ele passou pela MBL, é um ativista político, hoje também é pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais, e vamos entender um pouquinho como funciona essa loucura toda, o que ele faz da vida. Gunter. Opa, e aí, pessoal? Boa tarde, como é que vocês estão? Prazer conhecê-los, meu nome é Ivan. Günther, para quem tem dúvida da pronúncia, tem um tremazinho no U, aí ele sai com som de I. Coisas, né, típicas da língua germânica, é um pouco estranho para a gente, mas rapidinho a gente se acostuma. Eu estou nessa de ativismo tem quase 16 anos, uns 15 mais ou menos. Já trabalhei em movimento liberal, Estudantes pela Liberdade, ajudei a coletar assinatura para fundar o Partido Novo e também para fundar o Liber. Alguém lembra disso? Existia a iniciativa de criar um partido chamado Liber. Acabou não acontecendo, todo mundo pulou para o Novo, a galera desistiu, esse negócio de Liber não ia dar certo, né? A galera perdeu a vontade de fazer, foi todo mundo para o Novo com Amoedo. Aí o Novo virou um puxadinho do Bolsonaro e o Bolsonaro virou um puxadinho de garantir interesse americano em solo brasileiro. Essa aí é a história de uma parte, mas na maior parte do tempo eu estive no movimento Brasil Livre. Lembra da época? Impeachment da Dilma, centenas de milhares de pessoas nas ruas de Belo Horizonte, em São Paulo, maior manifestação da história de Brasília. Eu organizei praticamente tudo aquilo junto com muita gente, tá? Nada daquilo foi uma obra de uma pessoa só. Eu não sei, hoje eu me deparo com muita gente que na época tinha tipo 10 anos, 8 anos, que não sabia nada de política na época. Uma galera que não ouvia falar, não. Pô, com 8 anos, se você for atrás de político, você é maluco, você é esquisito. Mas hoje o pessoal vê aquilo como se fosse, pô, é um negócio quase mítico, é um negócio aí da antiguidade, igual, pô, sei lá, eu via as diretas já quando eu tinha meus 15, 16 anos, um negócio muito de lá de trás. Mas eu organizei isso tudo, organizei o MBL, ajudei o MBL a fundar aquela merda daquele partido Missão, ajudei o MBL a fazer dezenas de eventos, aquela porcaria daquele movimento funcionar, eu sou culpado de grande parte daquilo, e eu saí porque não dava mais para um monte de menininha abortista, feminista, espectro cinza, gente sabotando o projeto, o pessoal querendo transformar a agenda do movimento por exemplo, na agenda do Estado de Israel. Aí ficou foda, entende? Aí eu acabei mandando todo mundo para aquele lugar. Eu acho que foi uma decisão muito sábia da minha vida, porque agora estou com uma galera bacana construindo um projeto nacionalista, um projeto que tem mais minha cara, um projeto que, cara, se 1% do que eu estou fazendo der certo, eu digo, se eu conseguir atrair a atenção de poucas pessoas e essas pessoas se mantiverem nesse caminho, a gente vai ver o país se transformando no futuro. E se der tudo certo, cara, em poucos anos a gente resolve o Brasil. Tô falando, a gente resolve o Brasil. Se transforma numa potência, faz o Brasil seguir sua vocação histórica. Então, eu acho que é momento de acreditar, sabe? Tá tudo uma droga? Tá. A política tá uma droga? Só vagabundo para todos os lados? Bando de estelionatário? Pessoal lá fornicando com o Vorcaro, eu não falo metaforicamente, os caras literalmente em suruba com o Daniel Vorcaro, com essa turma. Tá todo mundo na zona? Beleza, mas no meio desse lixo todo, talvez seja mais fácil ver aquilo que presta. Né? No meio do lixo, talvez seja mais fácil ver o que presta. Pô, imagina que você tem um diamante e você joga no meio dos cristais. Pô, o diamante ele é mais valioso que um cristal, ele tem mais dureza, o índice de refração dele
é diferente, mas vai ser difícil para você diferenciar ele no meio de um monte de cristal, correto? Mas se você jogar ele no esterco, você pega na hora, você vai bater o olho e vai falar, opa, tá aqui meu diamante, pronto. Acabou. Então, vamos ser otimistas. E, bom, eu espero que essa apresentação tenha sido suficiente para vocês, pelo menos, né, saberem mais ou menos quem eu sou. Só uma coisa, só para te avisar com quem você está falando, quando eu tinha 8 anos, eu lia jornal A Parte Econômica. Uou! Temos um craqueiro de política, temos um craqueiro de economia. Eu ficava olhando na TV para ver o fechamento de bolsa, eu ia ler o jornal, eu só pegava o caderno econômico e o resto eu jogava fora. Eu não sei por que eu fazia isso, né? Cara, temos o craqueiro de economia. Fantástico. Exatamente. Então, assim, você caiu na Cracolândia. Mas, cara, me fala uma coisa. Na sua apresentação, você já abordou algo que eu queria te perguntar? E o que mudou? Eu falei mais ou menos do que eu fiz dentro do MBL. Pô, não comentei, por exemplo, das campanhas eleitorais que eu participei, de eu ter dirigido a Kombi caindo aos pedaços do Fernando Holliday na primeira eleição dele para vereador. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, e ter emendado o cabo da embreagem daquela Kombi com cadarço, praticamente. Assim, várias loucuras. Trabalhei na do Arthur para prefeito também, foi do caralho, foram experiências. Quando você faz campanha, acontece qualquer coisa, e assim, são sempre coisas absurdas, que se você conta para alguém que nunca participou de política, a pessoa vai falar que você é um pescador. Mas quando você está na campanha, no dia a dia da campanha, tem dias que você fala, gente, assim, eu acho que eu não tô nem no inferno, porque não sei. Cara, é super legal. Você resolve tudo no improviso e na base da conversa. Esse negócio de campanha eleitoral é divertidíssimo. Você tem que ter muita paciência. Às vezes você chega muito perto do tal do burnout, que o pessoal fala. Eu quase enforquei, assim, pessoas várias vezes, tá? Teve várias vezes eu ficar puto com alguém e, assim, parar a poucos centímetros. Várias vezes aconteceu. Eu nunca cheguei a esse ponto, porque eu achava legal quando eu participava. Eu gostava e achava legal, mas eu achava engraçado, eu achava super divertido aquela loucura, porque de repente você está aqui, surge um incêndio, depois há uma inundação, depois você tem 2 minutos de paz, depois você dorme, mas você não sabe como que vai acordar no dia seguinte. Eu achei uma experiência maravilhosa pela questão de você não ter um dia repetido. E Isso às é vezes legal. você Isso também é nunca legal, tem um cara. dia após o outro, né? Porque muitas vezes a segunda-feira só termina no domingo da outra semana. E isso é legal, você conhece muita gente, você conversa com um monte de pessoa que você nunca viu na sua vida, e isso acaba trazendo um aprendizado que você nunca vai ter, e eu não estou desqualificando, mas você nunca vai ter na faculdade, você nunca vai ter na escola, você nunca vai ter em lugar nenhum. É uma coisa que você vai aprender no dia a dia, que é a mesma coisa de você tocar uma empresa tua. Você vai... Olha só, isso é uma comparação boa. O político que não é apadrinhado por ninguém e tem que fazer as coisas na raça, e às vezes o apadrinhado também, o trabalho desses caras, essa turma do Centrão aí, essa galera que tem dinheiro pra caramba pra fazer campanha, eles trabalham 24 horas por dia, tá? Eles só não trabalham com aquilo que eles deveriam estar fazendo. Mas essa turma tá o dia inteiro trabalhando, eles estão o dia inteiro organizando coisa, fazendo aliança, fazendo acordo o dia inteiro. Só que não é pra gente, não é pro povo, é pra fazer merda, mas eles estão o dia inteiro trabalhando. É uma mentira essa história de que o político só trabalha 3 dias na semana. Não. Ele trabalha a semana inteira. A questão é que ele tá trabalhando pra fazer besteira, tá? Mas é muito parecido essa situação de você tocar uma candidatura com você ter uma empresa, porque não existe aquele benefício do CLT. Chegou sexta-feira, 18 horas, tchau, acabou. Não. Aqui eu resolvo coisa 5 horas da manhã, meio-dia, 14 horas,
3h30 da manhã, às vezes eu estou em reunião, conversando com alguma coisa com alguém. É normal. Pra você ter ideia, eu falei que eu trabalhei na campanha do Arthur para prefeito. Campanha do caralho, né? Foi super legal aquela campanha. Quase ficamos na frente do Russomano. Mas, pô, teve uma vez que a gente precisava arrumar militante para entregar panfleto e levar faixa em alguns lugares, e a equipe estava desfalcada, tinha gente no interior disponível para fazer aquilo, mas o pessoal tinha que chegar de manhã cedo, tinha que chegar tipo 6 horas da manhã. Não tinha transporte. O Uber para essa galera ia ficar uma fortuna, não tinha ônibus, eu acho, um negócio assim, o Uber ia ficar impagável. Eu tive que arrumar gente dentro da militância de moto para pegar essa galera, tipo, pegar os caras lá em Jundiaí de moto, dar gasolina para essa turma e depois dar um jeito de botar essa gasolina toda dentro da prestação de contas eleitoral. Porque, pelo menos, até enquanto eu estava lá no MBL, tudo era feito certinho, prestação de contas de tudo era 100%, organizadinho, alinhadinho. Agora eu não sei, o que os caras vão fazer nessa próxima campanha aí, eu não boto minha mão no fogo por nada, porque depois, cara, até depois que eu saí, eu falava bem do pessoal, falava, não, pô, fulano é honesto, fulano é competente, mas depois que eu vejo o Guto procurando clínica de aborto e o pessoal passando pano para ele, cara, eu não duvido de mais nada. Se amanhã alguém chegar e falar, não, o MBL tá roubando dinheiro e, pô, fazendo churrasco de infante na ilha do Epstein, eu vou falar, puta que pariu, mais uma decepção, mas eu não vou me surpreender. Entendi. E me fala uma coisa, o que mudou em sua visão política ao longo dos últimos anos? Porque você começou mais à direita, depois meio liberal, e eu senti que você fez uma fala que tende ao nacionalismo. O que mudou? Cara, eu vou te falar uma coisa. A minha visão sobre como funciona o ser humano e como funciona o mercado, ela não mudou em nada. Eu acredito que realmente um mercado aberto, ele é mais conveniente para você atrair prosperidade, bacana. Protecionismo é uma droga, tá? Bacana. As pessoas serem livres para escolher também é extremamente interessante, é salutar elas tomarem as próprias decisões. Espera um segundo aqui. Mas o negócio é o seguinte, só vendo um negócio aqui. Em geral, as pessoas são muito diferentes de mim e tomam decisões extremamente idiotas. Esse é o grande problema no âmbito individual. Eu, tendo liberdade total para fazer minhas coisas, eu não mexo em tigrinho, eu não mexo em droga. Meus passatempos mais radicais consistem em fumar um charuto e tomar um vinho assistindo Netflix com minha namorada. Sabe, são passatempos bem tranquilos. Mas tem galera que embrasa no tigrinho. Essa turma não pode ser livre, tá bom? Essa turma não pode ser absolutamente livre em todas as instâncias. E em relação a mercado, em relação à liberdade comercial em termos macros, a coisa fica um pouco mais complicada. Porque, pô, legal, você ter uma política de fronteira aberta para produtos. Aí você tem a China escravizando pessoas com um regime ditatorial e fazendo um dumping como nunca antes visto na história do universo para destruir a sua economia. E aí depois, com a sua economia destruída, começar a comprar ativos dentro do seu país, começar a comprar minério, começar a comprar, né, questões de energia, petróleo, etc. A gente vê que existe um óbvio problema. E o problema não está na liberdade econômica. O problema está, existem agentes que usurpam essa liberdade e usam isso para destruir outras nações. Isso não eu não estou falando. Vamos lá. A gente tem um problema que não existem nações amigas, porque hoje, quando você anda no Brasil, você vê muita gente, você tem dois polos, né? Você tem um lado o American Lovers, e do outro lado você tem os China Boys. E aí esse pessoal pró-China, eles embelezam a coisa de tal maneira que faz você acreditar que a China, ao contrário dos Estados Unidos, ela só quer o seu bem. E aí você tem uma questão, mas é verdade, você nunca conversou. É verdade. Então, só que aí você tem uma questão. Os Estados Unidos, e eu não estou criticando ninguém, os Estados Unidos, eles impõem a força, eles colocam a força deles através
da indústria bélica, esse tipo de coisa. Enquanto você tem a China, que ela faz uma política da... Olha, Gunter, eu estou vendo aqui que você está precisando de 100 mil reais, eu te empresto. Você, puxa, que bacana, você é meu amigo, Josué. Então, só que eu só quero a sua casa como garantia. Você não precisa pagar juros, está tranquilo o pagamento. Mas assim, só dá a sua casa em garantia, que se tudo der errado, eu fico com a sua casa. Ou seja, através de um discurso de união e integração, você vai dominando. E aí, quando as pessoas se derem conta, eu já fiz isso contigo, com a tua namorada, com a tua mãe, com a tua irmã, com o teu pai, e a tua família é minha. Exatamente. E não vamos nos esquecer, os Estados Unidos também, hoje a gente pode falar supremacia militar, tal e coisa. Legal. Os Estados Unidos também já fez isso através de FMI, através de soft power. Cara, Hollywood, Disney, dominação cultural, tudo isso vem desses filhos da mãe. Eles também fizeram isso. E hoje a China tenta fazer isso. A China só é muito ruim em soft power ainda, tá? A China ainda é muito ruim nisso. Então, ela é Mas eles estão começando comprando um influenciador de internet. Hoje em dia tem um monte comprado. Então, você vê gente na internet brasileira que é comprada pelo governo chinês. Concordo contigo. Mas só que assim, você fala, ela é muito ruim em soft power. Ok. Só que, cara, mesmo ela sendo ruim em soft power, já existe uma gama enorme de pessoas acreditando que eles estão fazendo negócios com o Brasil visando o bem mútuo. E aí, quando você indaga a pessoa, você fala assim, não, tudo bem, eles querem o nosso bem. Ok, vamos lá. Nunca houve, tá? Esse negócio aí de cooperação internacional. Não tem, não existe. Não existem nações amigas. Essa merda nunca existiu. É coisa de liberal maluco do conceito de relações internacionais, tá? Isso é bobagem. Ninguém sério acredita nessa droga. No máximo que você vai ter é relações que podem durar muito tempo, e se não houver um choque de interesse entre esses países, eles podem ter relações extremamente duradouras. Mas em algum momento vai haver um choque de interesse, principalmente se você tiver potências com potencial hegemônico. O que eu quero dizer? Pô, se você tem a França e a Alemanha, hoje a França e a Alemanha, pô, amiguinhos, não sei o que, várias coisinhas juntos, bacana. Em algum momento, algum interesse da Alemanha e da França vai se esbarrar e eles vão ter problema. A China e a Rússia é a mesma coisa. Hoje todo mundo vê eles como aliados. Mas existe um óbvio conflito entre eles. São duas superpotências com uma área de fronteira do tamanho... São o quê? Quase 7 mil quilômetros de fronteira, eu acho. É absurdo. Você vai ter conflito. Igual você tem conflito Índia e China, você tem. Índia e Paquistão, você tem. Conflito entre Brasil e Venezuela, Brasil e Bolívia. Cara, a gente só não teve conflito com a Bolívia nessas últimas décadas agora porque o Lula é um frouxo e deixou esses filhos de uma égua roubarem nossas refinarias. Então, Gander, assim, só para ilustrar o que eu estava falando, quando você olha, por exemplo, você tem o BRICS. Lembra do tarifaço do Trump no começo do ano? Então, enquanto o Brasil estava batendo de frente com o Trump, quem foi negociar? Rússia, China e Índia. Aí eu te pergunto, onde está a coesão do BRICS? Porque todo mundo foi lá negociar e o Brasil ficou batendo. O BRICS é uma farsa terceiro-mundista, sabe? Concordo. É uma daquelas fraudes terceiro-mundistas malucas que os caras inventam, não, vamos fazer uma coalizão anti-Ocidente. Eu vou explicar uma coisa. A China e a Índia são inimigas. São duas potências com população quase equivalente, poder nuclear, interesse imenso em obtenção de recursos naturais, recursos econômicos e com uma disputa fronteiriça. A disputa fronteiriça entre a China e a Índia, ela é tão intensa que é uma zona desarmada. Eles não podem usar armas de fogo de alto calibre, de potencial ofensivo lá, porque frequentemente surgem conflitos entre patrulhas indianas e chinesas. Então eles estão sempre com porrete lá, e você vê, tem no YouTube, se você procurar, tem vídeo de chinês e indiano brigando na porretada no Himalaia. É super engraçado, porque é uma zona de conflito altamente complicada. Concordo. Você acha que esses dois eles vão realmente ter um clubinho econômico funcional? Não vai ter.
Então, mas é O exatamente isso. clubinho dos Estados Unidos só funciona porque os Estados Unidos é um hegemona. Sim, mas assim, por que eu estou falando isso? Porque enquanto o Brasil estava batendo no Trump, a China foi lá e fez um acordo, a Índia foi lá e fez um acordo, e a Rússia também fez um acordo. Aí, passada essa fase, nós exportamos carne para a China, ok? A China me cria um teto para o Brasil fazer a exportação de carne, e se romper esse teto, nós vamos pagar uma tarifa de 55%. Aí eu te pergunto, Gunter, aonde que nós temos um acordo de cooperação entre os nossos países? Lembrando que aí, no meio de tudo isso, a China fez um acordo com os Estados Unidos por conta de carne também. Aí eu falo, acreditar que eles estão querendo o nosso bem, você precisa não estar acompanhando o noticiário econômico. Josué, isso aí é óbvio. No final das contas, só acredita nessa história. Acho que aqui vai melhorar a transmissão, mas ó, eu acho que só acredita nessa história quem é muito fanista do Lula, entende? A pessoa ela tá completamente noiada no Lula, tá lá completamente iludida no petismo. Aí para ela, todo acordo que o Lula faz é bom, tudo que o Lula diz que é bom, ele é encantado com a Janja, em geral, né? É um pederasta encantadaço com a Janja, loucão com ela. O cara tem preferências estéticas e, cara, o resultado é esse. Ninguém sério acha que a China é nossa amiga. Concordo. E me No máximo, a China pode ser um parceiro comercial em várias situações, igual os Estados Unidos podem ser. Não faz sentido o Brasil querer ser um país grande e querer pedir bênção para outros países para fazer as coisas. Não faz o menor sentido. Concordo. Você quer ser um país hegemônico, tá? Todo país, principalmente um do tamanho do Brasil, tá? O Brasil tem população para isso, território para isso, recurso natural para isso. Nós temos até capacidade de nos qualificarmos para isso. Para quê? Sermos hegemonas em alguma instância. O Brasil tem essa capacidade. A gente já é líder no setor agrícola mundial, a gente tem capacidade de se industrializar, de se armar. Aí a gente vai ficar pedindo bênção para os Estados Unidos e para a China para fazer as coisas? É ridículo. É simplesmente ridículo. Não pode ser assim. Contigo, eu concordo. Inclusive, quando você olha o Brasil até 1985, a participação da indústria no PIB beirava 48%. Hoje, ela está beirando 23%. Isso significa... Vai cair mais. Isso significa que o Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, ele se desindustrializou. E isso passa também ali pelo período dos anos 1990, quando nós fizemos a abertura comercial no Brasil, sob a alegação de que, enfraquecendo a nossa indústria interna, nós teríamos acesso a produtos de qualidade, a preços melhores, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. A indústria nacional acabou, os preços não caíram e a qualidade de vida do brasileiro não melhorou. Ela tem piorado ano após ano e a tendência é que isso continue piorando. Oi. Exato. Preciso pontuar o seguinte, a gente teve acesso a muitos bens, a abertura econômica foi interessante, que o Collor promoveu, etc. Foi interessante. Mas a gente não abriu a economia no principal, que é o seguinte, a nossa própria industrialização. Se a gente quisesse tirar benefícios de longo prazo da abertura econômica, nós teríamos facilitado, por exemplo, a importação de maquinário, de produtos de alta tecnologia para a nossa própria indústria. Exato. Para nós montarmos a nossa indústria. Isso não aconteceu. Nós sempre tivemos aí a gente abriu o entrave da lista do Mercosul, nós sempre tivemos impostos de importação absurdos para qualquer máquina. Você vai abrir qualquer tipo de indústria, de qualquer coisa. Se você precisar de uma máquina que venha de fora do Mercosul, você vai pagar muito caro. Você vai pagar caro, olha só, porque existe um imposto de importação, imposto do produto industrializado, ICMS, etc. Todos são impostos altíssimos, não existe isenção desses impostos
para algo que vai impulsionar a economia inteira. Eu não sou um completo abolicionista de imposto, esse tipo de conversa, mas eu acho que se você está trazendo maquinário para gerar empregos, gerar renda em vários setores, você tem que ter uma isenção, entendeu? É muito diferente você tá comprando, sei lá, uma blusinha lá fora e você tá comprando uma máquina para gerar emprego no Brasil. É muito Não, mas diferente. é exatamente esse que era o meu raciocínio. Você, vamos dar um exemplo básico, tá? Você abriu o mercado para o carro vir pronto, mas não comprou a máquina que faz o carro. E aí, se você não comprar a máquina que faz o carro, e você já tem uma indústria um pouco defasada, a tendência é que esse problema caminhe para adiante. Porque Josué, eu você vou te não falar uma coisa. fortaleceu o seu mercado, a sua indústria interna e abriu para um outro produto. Olha aqui, Você Josué, eu vou te matou a falar uma sua coisa economia. legal. Ó, pensa comigo, pensa no automóvel. No Brasil, a gente tem petróleo para fazer o pneu e todos os componentes que envolvem plástico, borracha no interior e no motor do carro? Nós temos petróleo para fazer esses componentes. Nós temos metais para fazer a lataria do carro? Sim, nós temos. Aqui em Minas Gerais, a gente tem todo o metal que a gente precisa para fazer o alumínio, o aço, as chapas do diabo que for para fazer a lataria do carro. Nós temos os minérios necessários para fazer os componentes eletrônicos da bateria da merda do carro elétrico. Se a gente quiser fazer carro elétrico horroroso, mas se a gente quiser fazer, a gente tem para fazer a bateria, para fazer, né, os componentes aí aerodinâmicos mais avançados, essas terras raras, essas porcaria toda. Nós temos, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos muito para fazer liga metálica, para fazer o GPS, os chips do carro, nós temos isso tudo. Nós temos engenheiro no Brasil para projetar esta merda? Também temos, a gente tem um monte de escola de engenharia, a gente tem um monte de engenheiros dirigindo Uber, engenheiros que poderiam estar muito bem fazendo o carro ao invés de dirigir a porcaria do carro. E me conta, o que deveria ser mais barato? Pegar toda essa matéria-prima, botar num navio, pagar um frete colossal, mandar esta bosta para a China, para puta que pariu e depois mandar de volta? Ou fazer aqui? O óbvio seria fazer aqui, seria mais barato. A questão é que a gente tem tanto entrave burocrático, insegurança jurídica, problema de desqualificação. Nós temos uma falta de atratividade no Brasil que torna colocar toda a matéria-prima no caminhão, passar pelas estradas nojentas do Brasil, depois botar no barco, pagar frete, levar para a China, fazer na China e trazer de volta, isso ainda é mais barato do que fazer no Brasil. É por isso que é feito lá fora. Mas se a gente arrumar a logística, se a gente tornar o Brasil atrativo, a gente resolve o problema. Com Resolve. certeza. Cara, eu vou falar uma coisa. O Brasil, ele poderia se construir muito com base em trazer pessoas do primeiro mundo para cá. Pô, a minha família veio nessa lógica. A minha família veio da Alemanha para cá, lá nos anos, fim dos anos 50, 60. Por quê? Porque tava tendo industrialização, coisas novas, pô, trabalho, um monte de coisa bacana para fazer, maravilhoso. E eles viam o Brasil como promissor, o Brasil era seguro, o Brasil era organizado. Eles pelo menos tinham essa visão. Hoje em dia, quem vai vir para o Brasil, você olha para o Brasil, é o país onde joga uma mulher do precipício, do bug jump sem corda. Pô. É o país em que vem o cantor e um helicóptero. O cabelo de cuia lá no Rio de Janeiro, vem o cantor dar a volta de helicóptero e outro helicóptero nele. Porque nosso tráfego aéreo, a zona para cá. Concordo. Na verdade, Pô, a falta. gente tem o PCC, o Comando Vermelho. Então, falta investir no básico, que seria a estrutura interna. Ivan? Ah, não acredito. Ivan? Alô? Ivan? Ivan? Alô? Você está me ouvindo? Oi, você está me ouvindo?
Gente, isso é absolutamente normal, porque o programa é ao vivo, não tem nenhum tipo de edição, e eu acredito que ele deva estar com algum problema no sinal dele lá em Minas Gerais, então por isso que está acontecendo essa falha no sistema. Mas a gente continua aqui conversando. Hoje a gente está falando sobre... Ele está se apresentando, trazendo as ideias dele para o Brasil, falando quem ele é, como ele pensa e o que ele pretende fazer daqui por diante. Ivan, você está me ouvindo? Tá, você só precisa desmutar seu microfone. Alô? Me ouviu? Tá. Ô, Júlio, você que mutou ele? Júlio? Ah, tá. Opa, vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá, tá me ouvindo? Positivo. Ah, tá. Então, como a gente estava falando, essas coisas acontecem no Brasil porque ainda falta o investimento no básico, que é o quê? Infraestrutura, mexer nessa coisa jurídica, trabalhar a carga tributária, melhorar o nosso fiscal, concorda? Eu concordo plenamente. A gente precisa de um mínimo de ordem. É como eu falei, o Brasil é um país em que o pessoal joga a menina do bug jump sem corda. Tá a zona completa. Isso não vou falar, né? O Supremo, pô. A gente tem o cara lá, inclusive, pô, você tá até me lembrando o Xandão, hein? O cara com a esposa fazendo contrato com o Vorcaro, pô. O que é isso? O que é isso? Você investiria aqui? Depende. Se fosse para abrir uma indústria, não. Mas se fosse para colocar meu capital no Tesouro Selic, eu colocaria. Por quê? Ah, claro. Lógica. Você tem uma taxa de juros elevada e uma garantia de que você vai receber. Até porque se o governo não conseguir pagar, vai rolar essa dívida e aí você vai fazer parte dessa lógica financeira. Então, assim, para a indústria de verdade, para a indústria real, eu não faria isso. Mas no Mas mercado... para fazer rentismo, por que não, né? Sim, mas é porque assim, essa é a lógica que quando o mercado olha, ele vai por essa lógica, aonde que é mais atrativo para o capital dele. Se o Brasil fosse um país organizado, promissor, a lógica iria se inverter. Ia Exato. valer mais a pena investir em negócios, investir em montar projetos, do que investir em emprestar dinheiro para o governo comprar voto de um bando de safado e manter esse ciclo vicioso. Porque no final das contas é isso, cara. A política governamental no Brasil ela tem se reduzido a isso, a comprar voto de gente safada que não trabalha. Entendi. E me fala uma coisa, e o que motivou você a colocar seu nome como pré-candidato ao governo do estado de Minas? Eu descobri que existe gente que pensa igual a mim. Eu descobri que existe gente que quer resolver isso tudo, nem que seja na base da porrada. E eu acho que essas pessoas precisam ver que elas não estão sozinhas. Existe gente no jogo, gente tentando entrar, gente trabalhando para resolver isso, entendeu? As pessoas precisam ver que eu não sou louco. A pessoa que tá, às vezes ela tem a sua empresa. Ivan, tá picotando. O sinal dele tá um pouco, tá caindo. Mas enfim, enquanto ele não volta, quero convidar a todos vocês para se inscrever no canal aqui no YouTube da Gazeta Regional. Tem também o meu canal Josué Coimbra, que será muito interessante recebê-los lá em meu canal. Eu escrevo todas as segundas-feiras no site investing.com, inclusive hoje saiu um artigo meu.
para você conhecer o artigo é simples. É só você escrever aí no Google Josué Coimbra Podcast, que vai sair toda a relação dos meus artigos já publicados no site. Eu sempre coloco lá alguma coisa falando sobre economia, falando sobre política, e a gente vai, na verdade, fazendo o debate. Ivan? Júlio, ele caiu? O Júlio é o menino que trabalha comigo aqui nos bastidores, e ele vai nos dando todo o apoio necessário para o nosso programa. Pois é, pessoal, infelizmente, acho que caiu e ele deve estar voltando. E também me sigam no Instagram, Josué Coimbra Oficial. Vai ser bom poder manter um diálogo com vocês mais próximo, estar conversando, estar batendo um papo, e de repente conhecendo mais aquilo que vocês gostariam que eu falasse aqui no programa, algo que vocês gostariam que eu escrevesse em algumas das minhas colunas. Deixa eu ver onde ele foi parar. Na semana que vem, estou preparando um programa super bacana para a gente. Provavelmente vou receber uma pessoa do Rio de Janeiro. Ele trabalha no terceiro setor, em um instituto. E aí a ideia é que a gente converse um pouco sobre terceiro setor, sobre política, sobre melhorias para o Brasil dentro dessa área. Eu acredito que vai ser algo muito importante. Acho que vocês que me acompanham desde sempre, vai ser fundamental tê-los na semana que vem, para que a gente faça esse programa juntos. E todas as sextas eu também estou lá no Fala Sério Total, que é um programa do meu amigo Ricardo Amadesi. Estou mandando uma mensagem para ele aqui para saber o que aconteceu. Mas vocês vejam, né? E a gente estava conversando exatamente sobre essa coisa da falta de estrutura no Brasil. E aí a gente observa no nosso próprio programa essa coisa do sinal da internet, que ainda hoje é um problema no Brasil, né? Porque você tem lugares que ela funciona perfeitamente e tem lugares que ela acaba caindo por muitas vezes. Inclusive, pessoal, vamos seguir o Ivan Gunter no Instagram. Você acha ele... É só escrever lá, Ivan Gunter, você já vai localizá-lo. Ivan, voltou? Eu acho que sim. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu só te ouço, por enquanto. Que coisa estranha, que coisa esquisita. Vamos ver se eu... Trocando a câmera aqui. Ó, tá carregando alguma coisa ali. Cadê minha câmera agora, gente? Ah, é brincadeira, brincadeira. Olha isso, que loucura. Deixa eu sair aqui e entrar de novo. Pois é, ele está saindo, mas eu acredito que ele volta novamente para a gente continuar e caminhar um pouco para o final. Mas é isso, é importante que a gente pense em construir um Brasil melhor, que nos preparemos cada dia mais para isso, independente da questão do Brasil. A nossa própria formação é importante, porque quem faz o Brasil somos nós. Então, para que o Brasil cresça mais e evolua, é fundamental que nós, enquanto pessoa, estejamos preparados para que esse país do futuro chegue. E como que isso vai acontecer? Você dando o seu melhor no seu trabalho, você fazendo, ajudando o próximo, que é fundamental, ter essas noções de civilidade. O fato de não sermos governo não nos impede de fazer uma limpeza na rua, de ajudar alguém que está precisando, de repente, sanar a necessidade de alguém que está passando por uma privação nesse momento. É isso que torna um país grande. Ivan, será que ele já voltou? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer.
que fez um barulho aqui, porque eu estou tentando chamá-lo. Ivan? Agora tem áudio e vídeo? Agora tem o áudio e vídeo, perfeitamente. Acho que se você ficar paradinho onde você está agora, dá certo. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Vamos tentar pelo menos terminar aqui a entrevista. Tá, então, você estava falando sobre Minas. Eu Olha, o negócio perguntei é o o seguinte. que te O que me movia. move é a necessidade de provar que existe um caminho, que a gente não tem que ficar preso nessa dicotomia entre ser cadela dos Estados Unidos e cadela da China, apoiar Lula e Bolsonaro. A gente não precisa disso. A gente pode trazer um projeto de industrialização para o Brasil, a gente pode trazer um projeto de industrialização, de reforma de logística, de reforma educacional para o Estado, que não seja subordinado a ideias estrangeiras, que não seja subordinado a vontades que não são a nossa, entendeu? É completamente possível fazer. E aí a gente tem que demonstrar isso para as pessoas. Muito simples. E como você está vendo o estado de Minas hoje? O Estado sucateado, com uma dívida impagável. É impagável, tá? Bilhões. Dívida bilionária. Completamente impagável. Nós estamos completamente lascados. A gente não vai conseguir pagar isso normalmente. A logística do Estado é um lixo, nossas estradas são uma droga, a gente tinha que ter ferrovia. Pô, a gente exporta minério. Você falou uma coisa que eu acho minério. interessante, ferrovia. O Brasil, ao longo dos últimos anos, aliás, ao longo desde sempre, ele fez uma opção por rodovia e não ferrovia. Aqui em São Paulo, eu também sinto a falta das ferrovias. Você não acredita que isso seja uma opção que nós tenhamos feito no passado? É uma opção infernal, né? A gente precisa ter ferrovia. A gente é um país que vai sempre exportar commodity. Cara, mesmo que a gente consiga fazer uma mega industrialização no Brasil, mesmo que a gente tenha um processamento absurdo da soja, do minério, de tudo, muito ainda vai ser exportado como commodity porque a gente produz demais. A gente precisa de ferrovia para isso. As rodovias não dão conta. Toda semana você tem um engarrafamento quilométrico numa rodovia porque tombou uma carreta, porque aconteceu uma coisa. Toda semana tem uma dessas. O prejuízo econômico disso é incalculável. Então, não dá, simplesmente não dá para você pensar que a gente se vira sem ferrovia, que vai ficar tudo bem sem ferrovia. Você já viu a fila para colocar soja no porto de Paranaguá? É enorme. Cara, isso é insanidade. Não dá para ter isso. Então a gente precisa resolver essa questão. A gente precisa resolver. É pensar em rodovia de concreto, ferrovia, esse tipo de coisa. Só que aí tudo é travado por processos burocráticos, idiotice ambiental, você tem lá índio, você tem IBAMA, você tem ICMBio, você tem aquela bicharada toda, aquela gentalhada toda enchendo o saco e nada se desenvolve, não se faz nada. Você tem todas as obras praticamente embargadas por causa de alguma bobagem. Aqui em Belo Horizonte mesmo, o trânsito é uma droga, existem obras que poderiam ser feitas para resolver, mas aí você vai ver, o viaduto não sai porque tem um bando de ambientalista reclamando lá que vai cortar uma árvore. Eu sou a favor de preservar a fauna, a flora, etc. Eu sou a favor de preservar as coisas. Mas você não pode travar o desenvolvimento, você travar completamente uma cidade porque tem uma árvore no lugar. É loucura. Entendi. E saúde, educação, como você está vendo a educação mineira? Cara, a educação mineira, eu vou te falar uma coisa, não serve para nada, né? Educação mineira, educação brasileira não serve para porra nenhuma. Não formamos ninguém aqui, o pessoal não sabe fazer nada. Nação completamente desqualificada. Educação não serve para porra nenhuma aqui. A gente tem que ver o que precisa ser feito. Começar pelo seguinte, escola cívico-militar é legal, eu gosto. É interessante. A ideia da disciplina, talvez trazer elementos dessa disciplina para as escolas,
muito bacana. Outra coisa super legal, o ensino técnico. Você tem um ensino técnico aliado a essa industrialização. Eu não vejo erro nisso. Você fomentar a criação de indústria ao mesmo tempo que você fomenta o ensino técnico e qualifica pessoas para trabalhar nessas indústrias. É uma coisa que funciona, é uma coisa bacana. Sim. Eu só faria um Tirar parênteses. a ideologia exacerbada de dentro da escola, né? Eu só faria um parênteses. Eu acredito que na escola que não seja cívico-militar, é preciso que você... Porque hoje, onde você tem um grande orçamento? No nível superior, só que a base ela está um pouco largada. Ah, não, inverter completamente essa pirâmide. Você tem muito mais recurso indo para o topo, onde você tem os caras fazendo pesquisa de curso de humanas de merda, né, inventando maluquice, e na base o moleque não tem o que comer. Não tem Exato. Então, proteína para criança, isso. É exato, óbvio, essa inversão é óbvia. você invertendo essa base já ajuda bastante. Até porque quando a pessoa chegar lá no topo, ela vai ter. Porque aí todo mundo reclama: olha, mas é porque que nas universidades públicas só entram ricos, etc. A prova é super difícil. O cara passou a vida inteira tendo um ensino de qualidade que o preparou para aquele momento. Enquanto o aluno da escola pública, ele não foi preparado para aquilo. E aí basta você olhar os índices, e aí quando você olha os índices gerais do Brasil, você vê que o ensino é um grande gargalo, é um grande problema ainda hoje. Porque você tem uma educação privada que é um pouco melhor do que a pública, mas ambas ainda continuam muito deficitárias. Elas não conseguem preparar o aluno brasileiro para, por exemplo, disputar mercado com um aluno de fora. É óbvio que Exato. você vai ter um. Aí você fala: olha, mas só que o meu primo está disputando uma vaga num banco europeu. Então, nós temos 10 milhões. Um número, tá? Nós temos 10 milhões de estudantes. E só o seu primo conseguiu. Eu acho que isso fala muito. A exceção é a regra do burro, né? Sim. Então, assim, quando deveria ser o contrário, você devia falar para mim: olha, meu primo e mais 50 caras estavam disputando e ele ganhou. Mas não, foi só seu primo. Não tivemos outras pessoas dentro dessa disputa. Exatamente. Tem que investir na base, igual em saúde, tá? Em saúde a gente precisa investir na base. O que que é? É investir em qualidade de vida desde cedo. Saúde, alimentação adequada, assistência adequada desde a infância, para você não gastar dezenas de milhares de reais com a pessoa que vai desenvolver diabetes, pressão alta, reumatismo e o diabo lá na frente. Se você cuidar cedo, você gasta menos dinheiro e garante o cidadão mais produtivo, o cidadão mais feliz por mais tempo. Hoje a gente fica enxugando gelo. Hoje você tem o sistema de saúde gastando fortunas e fortunas com gente que, cara, é extremamente caro. Às vezes o cara tem uma diabetes, uma pressão alta, tem doenças que são evitáveis, entende? Uma obesidade que a pessoa ao longo da vida ela constrói e depois isso aí vira uma bomba em cima do SUS. Tudo isso é evitável. Dá para diminuir muito. É claro, você não vai acabar com todos os problemas. Mas se você tiver uma atenção legal na saúde da população, desde a infância, fomentar a alimentação adequada, fomentar exercício físico, sol, esse tipo de coisa, né? É muito simples. Se tiver incentivo para isso desde cedo, você vai diminuir muito a quantidade de gente doente lá na frente, vai diminuir o gasto para o SUS e vai aumentar a quantidade de dinheiro para quem vai ter as doenças, né, que não são evitáveis. Essas pessoas vão continuar tendo essas doenças e a gente vai ter mais dinheiro para tratar essas pessoas, vamos ter mais dinheiro para fazer exame, vamos ter mais dinheiro para fazer cirurgia para a pessoa não ficar intocada lá na fila do SUS durante anos para fazer uma cirurgia, para fazer um exame, etc. Então é um efeito em cascata. Se você garantir que a criança tenha uma alimentação adequada, ela vai melhor profissionalmente, ela vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais saúde,
Ou seja, ela vai ter mais dinheiro, mais saúde e vai contribuir mais com a sociedade ao invés de onerar a sociedade no Bolsa Família e no SUS, entendeu? Uhum. Então, é um quadro pronto. Assim, eu não sou contra o Bolsa Família, mas hoje, quando você... Qual que é a narrativa do dia, né? Ou você é contra ou você é a favor. Você não pode ter uma opinião de que é legal você ajudar essas famílias que estão necessitadas? Sim, é legal. Mas, antes disso, nós precisamos crescer economicamente, fortalecer a economia interna, fortalecer o nosso mercado para, posteriormente a isso, podermos ajudar mais e talvez até melhor essas famílias. Quando a gente, muita gente pensa que só tem Bolsa Família no Brasil, né? Inclusive até A escrevi isso no assistência artigo existe em hoje. todo lugar. Sim, mas quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um programa similar ao nosso, que é o SNAP. O orçamento dos caras é 100 bilhões de dólares para 42 milhões de pessoas. O nosso orçamento é 30 milhões, 30 bilhões de dólares para 55 milhões de pessoas. Isso quer dizer o quê? O nosso orçamento é 3 vezes menor do que o dos caras. Você entende o que eu quero dizer com isso? Eles cresceram a tal ponto que ele consegue dar uma ajuda melhor para quem está precisando. E aí hoje eu não consigo crescer e eu não consigo ajudar realmente quem precisa. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Aí você tem o país ficando a cada dia que passa mais inviável. Você tem o país ficando cada dia que passa mais disfuncional. Cara, eu vou te falar uma coisa. Seria muito interessante a gente pegar os beneficiários de Bolsa Família e dar algo para eles fazerem. A gente tem que arrumar as rodovias do estado, estão todas um lixo. As ruas de Belo Horizonte estão um lixo, as calçadas estão crescendo mato, está tudo uma imundície, cheio de pichação. Você fala Não de trabalho falta. voluntário ou... Sabor voluntário, entendeu? Tá, você Sabor uma coisa que eu voluntário. acho interessante. Para você ter esse trabalho voluntário, teria que ter uma coisa que falta no brasileiro: amor ao solo. Não tem amor nenhum, é por isso que eu falo que tem que ser sabor voluntário. Porque pega, por exemplo, quando você... Lá na tua terra mesmo, na Alemanha, o pessoal gosta da Alemanha, o pessoal sente orgulho de ser alemão. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas tem vergonha de ser brasileiro. Eles tratam a terra deles como bostil. É, eles estão errados, mas eu entendo, tá? Eu entendo alguém Não, que fala que o Brasil é hostil, eu entendo, entendo. sim, eu entendo, mas só que dentro daquilo que você falou anteriormente, eu acredito que é importante que façamos um trabalho mostrando o quão grande é o Brasil, qual é a real importância do Brasil no cenário internacional e criar essa vontade e esse orgulho de ser brasileiro, porque hoje ele fica circunscrito a cada 4 anos. Por exemplo, agora está todo mundo amando ser brasileiro. Mas quando acabar essa fase de Copa, é o Bostil, o meu destino é o aeroporto de Guarulhos. Quero ir embora. E isso é horrível. Então, assim, você só dá para a pessoa, mas você nunca vai conseguir uma contrapartida dela porque ela não gosta daqui. Ela não Josué, mas entende. isso aí é óbvio, cara. É óbvio que isso vai acontecer. A seleção, pelo menos, marca gol. A seleção, pelo menos, ganha alguma coisa de vez em quando. Ganha Olimpíada, ganha Sul-Americana. Tá sem ganhar a Copa já tem um tempo, mas, pô, ganhou 5 Copas. A seleção faz alguma coisa que presta, entendeu? Aí você vai Uhum. ver as instituições, você vai ver a burocracia brasileira, o Estado brasileiro é só roubo, é só sacanagem, é só putaria. Não tem como uma pessoa olhar para o Estado brasileiro e falar, eu tenho orgulho disso aqui, é impossível. É só sacanagem. Mas será que talvez não é porque nós mesmos estamos fazendo as escolhas erradas? Não, não, de jeito nenhum. A gente não escolhe quem vai para o STF, a gente não escolhe o juiz que solta o estuprador, a desembargadora Eu que estou quer falando se. dos legisladores, por exemplo. Esses aí a gente escolhe errado mesmo. Não posso falar uma coisa? O pessoal na Alemanha tá escolhendo errado também pra caramba.
No Reino Unido, escolhem errado pra caramba. Eu acho que a falta de confiança do brasileiro no próprio país é uma coisa que foi construída ao longo de séculos, entende? Sim, desde sempre. É uma construção secular. As pessoas negando os símbolos brasileiros. Vamos falar sinceramente, cara, desde o Império, você teve a porra do Dom Pedro II lá com a turma de maçonzinho dele, proibindo formação de padre no Brasil. Um país que foi constituído numa missa, na praia. Aí os caras vão e querem proibir formação de padre por causa de ideal iluminista de merda. Isso para não citar, né, o apagamento histórico que fazem de praticamente tudo que já foi feito aqui no Brasil. Tratam, né, nossas guerras, nossas revoltas, como se fosse tudo piada. Tudo é tratado como se fosse piada na nossa história. Exatamente. Então, é isso que eu estou falando. Quando você apaga as nossas revoltas e as nossas guerras, cara, você não sabe quem é você? Aí tem que tirar os marxistas filhos da puta da escola, porque a única coisa que eles sabem ensinar sobre o Brasil são os ciclos econômicos, porque eles têm uma visão histórica marxista. Para eles, a única coisa que importa são relações econômicas. Então a gente aprende, é o ciclo do açúcar, o ciclo da borracha, o ciclo da prostituição, sei lá. É só isso que a gente aprende sobre a história do Brasil, porque a gente aprende num viés marxista, porque nossos professores, além de incompetentes, além de burros, além de mal formados, eles também são marxistas. Sim. E mudando um pouco, como é que você está vendo, como é que você vê essa guerra fiscal no Brasil, essa coisa do ICMS? Olha, eu vou te falar uma coisa. Aí é 12, eu acho, né? Aqui tá por volta dessa alíquota. Tem umas coisas que são mais caras, né? A gente tem um dos ICMS mais caros do Brasil. Eu acho que a gente perde pro Maranhão. Olha, no final das contas, é interessante você ter essa competição entre os estados. É interessante, é bacana os estados poderem competir, né? Quem vai oferecer melhores condições vai atrair mais investimento. Muito bacana, muito legal. Mas aí parece que você tem os estados formando um cartel e competindo para ver quem consegue aumentar mais. Chega a ser ridículo. Eu pretendo abaixar muito o ICMS aqui em Minas Gerais. Eu pretendo abaixar muito. Desfazer aumentos que fizeram... nesse governo agora saiu um aumento de ICMS para suplemento alimentar. Caraca. Eu tenho a proposta, saúde, desde a infância, aumento da ingestão de alimento saudável, proteína e tal. Eu trago essa ideia toda, bacana. Aí eu vejo uma sobretaxação em cima do suplemento alimentar. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa merda. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar essa bosta. A criança na escola ela tem que ter acesso à proteína. Eu vou botar o whey na merenda dos moleques. Não vou sobretaxar a proteína, não vou sobretaxar aquilo que o pessoal precisa para se desenvolver, não. Eu não quero o povo viver na base de carboidrato, não. Comendo grão, comendo carboidrato só, igual o gado. Não quero isso. Eu quero o povo comendo carne, eu quero o povo comendo proteína, eu quero o povo se alimentando bem. Cortar essa porcaria toda. Como é que você sente o apoio ao empresário? Porque uma coisa que às vezes eu chego a pensar, que nós temos um país que ele é extremamente liberal para quem é de fora e extremamente protecionista para quem é de dentro. O que eu quero dizer com isso? Suponha que eu seja um mega capitalista internacional. Quando eu entro aqui, eu consigo recurso mais barato, eu consigo uma série de benefícios. Aí pega você que está em Minas Gerais, para você disputar o mesmo espaço comigo, você que é pequeno, você vai sofrer uma série de questões burocráticas internas.
Você acha que faz sentido isso? Só faço uma ressalva, não é para o estrangeiro, é para o amigo do governo. O Joesley e o Wesley Batista, eles não são estrangeiros. Mas para eles a situação é muito mais gostosa do que para o empresário comum. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque você tem aqui essa política de favorecimento, essa política de compadrio. Aí realmente você não tem um desenvolvimento da economia, porque se você não está favorecido pelo jogo de cartas marcadas, você não ganha. Não tem como ganhar praticamente se você não for favorecido. Aí quem que vai investir? Quem vai empreender? Quem vai acreditar em alguma coisa? Só maluco. Maluco, tipo, eu e a galera que me segue, esse tipo de maluco. Eu adoro ver o seguinte, que eu posto as coisas no Insta, etc, dá pra ver quem curte. Aí eu vejo um monte de pequena empresa curtindo meu conteúdo. Sabe, a galera, a metalúrgica de não sei o quê, aluguel de barco, aluguel de máquina agrícola, soldador de não sei das quantas, empresa de turismo, de resort, de tour guiado, de não sei o que, assim, empresas pequenas que você vê que são de empresários aí que estão correndo atrás, que curtem o que eu posto. Eu vejo aos montes isso. Eu Mas vejo esse pouco cara... político curtindo. Então, mas é que esse cara, o pequeno empresário, ele precisa ser beneficiado. Por quê? É o pequeno empresário que contrata a maior parte da mão de obra brasileira, e é esse cara que faz o país andar realmente. Você tem as grandes empresas, elas são importantes, óbvio, só que na proporção, o pequeno empresário ele acaba contratando mais pessoas. Sim. Então não faz sentido você não ajudar esse cara que está começando. Se você garantir um país com um cenário mais estável e segurança jurídica para que os juros não sejam de 15% ao ano, você já vai ajudar esse cara, tá bom? Outra coisa, se você não quiser destruir a atividade econômica desse cara com impostos abusivos, você já vai estar ajudando ele, tá bom? E outra coisa, se você não der favorecimento especial para a grande empresa, do amiguinho do governo, para ele poder engolir a competição, você já vai estar ajudando o pequeno. Isso aí só para começar, entendeu? E se quiser, você pode conversar sobre subsídio. Sim, dá para pensar em mexer em subsídio. Não vejo problema nenhum em subsidiar algumas atividades. É claro que você não pode ter, né, igual aconteceu muito no Brasil, você tem um subsídio que se torna um negócio eterno e aí você tem um setor que depende somente de subsídio. Você querer criar um setor artificial, né, você monta uma zona franca de Manaus, que é super interessante, é legal, mas que, pô, virou um Frankenstein, porque o pessoal produz peça em São Paulo, bota no navio, leva para montar na Zona Franca, monta na Zona Franca e manda de volta para São Paulo para vender. Isso aí é completamente irracional. Mas a gente poderia pensar, por exemplo, em fazer uma zona econômica exclusiva lá no estuário da Amazônia, praticamente, para fazer produtos quase sem custo, né, entrave de imposto, e exportar isso direto para a África, por exemplo. Seria bom. Olha só, dá para fazer. É mais racional do que você montar as peças, construir as peças, né? Fazer em São Paulo, mandar para montar em Manaus e vender em São Paulo, né? Sim. É mais racional. Dá para fazer. Sim, com certeza. Mas quando você começa a pensar nisso, você precisa mudar a estrutura nacional, né? Não, é por isso que eu sou candidato a governador para isso. Porque o meu objetivo é o seguinte: eu vou ganhar essa eleição, beleza? Eu vou reformar Minas Gerais inteiro, eu vou passar o cerol nas facções que estão se instalando no estado, eu vou fazer Minas Gerais ser desenvolvido, seguro, rápido, eficiente. Vão levar 2 mandatos para isso, beleza? No primeiro e no segundo eu vou fazer isso, vai dar tudo certo. Do segundo mandato eu vou para a presidência, eu já vou ter idade para ir para a presidência. Chegar lá na presidência, o que eu vou fazer? Eu vou reformar o Brasil inteiro, eu vou derrubar essa Constituição maldita que a gente tem, eu vou dar um jeito no STF, eu vou fazer as mudanças que precisam ser feitas, nem que sejam na base da porrada.
em 16 anos do meu governo, isso aqui já vai ser uma superpotência. A gente vai estar competindo em questão de PIB, em questão de DH, com nações europeias. Nós ainda vamos ter um entrave por causa da pobreza muito grande, vai demorar para equalizar tudo, mas é possível fazer, entendeu? É possível fazer o Brasil crescer muito, em questão aí de 20 anos. E começar a bater de frente depois com China, com os Estados Unidos. Isso aí é completamente possível. Não tem segredo nenhum. As maiores nações da história, elas não precisaram se construir absurdamente ao longo de milênios para conseguir fazer alguma coisa. Não. Alexandre da Macedônia, cara, ele pegou um paizinho. O pai dele deixou um legado e tal, mas ele conquistou o mundo conhecido a partir de um paizinho. Roma também teve uma construção ao longo de bastante tempo, mas o expansionismo, a construção das instituições lá foi uma coisa, né, não foi estrondosamente rápida como na Macedônia, mas foi rápido também. A França de Napoleão pegou a França completamente arrebentada por uma revolução, uma bagunça desenfreada, e conseguiu criar um império colossal. Nós temos inúmeros exemplos históricos de que não é necessário desistir da nação, entende? É possível fazer alguma coisa. É possível pegar o negócio e fazer algo diferente. É possível ser grande. Pô, o pessoal do bigodinho na Alemanha pegou a Alemanha destruída e em pouco tempo eles já tinham colocado tudo nos eixos, economicamente falando, e criaram uma superpotência bélica. Foi uma coisa boa? Não foi uma coisa boa, mas, né, fizeram, dá para fazer. A gente tem aqui no Brasil essa ideia derrotista de que o Brasil só vai começar a dar certo daqui a 80 anos. Não, daqui a 80 anos eu vou estar morto. A gente consegue ir mais rápido, tá? A gente consegue ir mais rápido. A gente consegue fazer o Brasil funcionar. A gente consegue acelerar isso aqui de verdade. Então, pessoal, é só acreditar e ir para cima. Muito simples. No fim, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. A gente pode acreditar e ir para cima. Josué, você tá aí? Oi, Ivan, tô aqui, tô te ouvindo. Maravilha. Aqui só você na tela. Sim, porque no fim, cara, é isso que eu quero deixar de mensagem pro pessoal. Vamos acreditar e vamos para cima. Vamos resolver. A gente não precisa esperar a aposentadoria dos caras do STF para resolver aquela merda. Não precisamos esperar isso. Me dá o governo agora, me dá o governo na próxima. Eu vou ter idade para candidatar a presidente em 34. Eu entro lá, eu derrubo essa merda desse STF. A gente não precisa esperar 30 anos pela aposentadoria, sei lá, no Aras não tá lá, né? Da aposentadoria. Qual que vai ser? Vai demorar mais para aposentar? O Barroso saiu agora, ele eu acho que seria o mais longevo, mas o Mendonça vai ficar lá 40 anos, eu acho. Ou 30, sei lá. A gente não precisa esperar 30 anos para tirar esses caras, para resolver essa porcaria desse STF. A gente não precisa, se o Congresso for ruim, se tiver um monte de vagabundo, de prostituído, de estelionatário, de filho da puta, a gente não precisa esperar a próxima eleição, não. A gente não tem que demorar 40, 50 anos para começar a resolver o país. A gente está perdido nessa ideia idiota desde a década de 70, praticamente, que a gente fala, não, vamos melhorando aqui, vamos votar em pessoas boas. Cara, a ilusão do MBL. Falar, não, vamos eleger alguns 15 e começar a mudar. Mudar o quê? Não mudou nada. Mesmo, trabalhando pra caramba, não vou negar, o Kim Kataguiri trabalha pra caramba. A gente só tem mais imposto no lombo, mais encheção de saco. A nossa vida indo pro caralho, nada acontece, não muda porra nenhuma. Não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Entendi. Enfim. Bom, é isso. Quero agradecer ao Ivan por esses 70 minutos aqui de bate-papo conosco. Esteja convidado para voltar quando quiser.
E agradecer Vai ser um prazer. Com certeza. E agradecer a vocês também que estão do outro lado, que nos acompanharam. Obrigado a todos e até a próxima semana. Fantástico, pessoal. Foi um prazer.